Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de diodos. Então, até o vídeo passado, a gente gastou aí bastante tempo entendendo como funcionava a junção PN. E agora a gente vai começar a ver como que o diodo se comporta dentro do circuito. Hoje nós vamos ver a reta de carga, o ponto de operação, uma análise gráfica primeiramente. Depois nós vamos ver algumas aproximações num modelo, nós vamos modelar o diodo. O primeiro modelo é um modelo um pouquinho mais complicado e depois a gente vai diminuindo a complicação do modelo, desde o modelo mais complexo até o modelo mais simples. E a gente termina o vídeo com a resolução de 2 exercícios. Dito isso, vamos lá para o vídeo. Bom, então hoje a gente vai dar início ao diodo dentro do circuito. A nossa análise dos circuitos com diodo. A gente vai ver uma análise gráfica e depois algumas aproximações que vai ter que ser analisado caso a caso qual das aproximações nós vamos utilizar. Então vamos começar pela análise gráfica. A gente vai pegar o circuito mais simples possível, que é esse aqui que está mostrando na figura. A gente tem uma fonte de corrente contínua, um resistor em série com o diodo. Na verdade está todo mundo em série, a bateria, o resistor e o diodo. A gente sabe que o nosso dispositivo, o diodo, ele obedece a essa equação aqui. Porém, como esses elementos estão em série, se eu aplicar a lei de Kirchhoff, eu vou chegar a essa equação aqui. A tensão da fonte é igual à resistência vezes a corrente no diodo mais a tensão no diodo. Ou seja, o que eu tenho na fonte está sendo consumido por esses dois elementos. Isolando a corrente, eu tenho ID igual a VDD menos VD sobre R. Então, perceba que a gente tem duas equações. Se eu tiver o IS conhecido e o N conhecido, que a gente viu isso aqui depende basicamente se o diodo é de silício ou de germânio. Então, de posse desses dois, conhecendo esses dois, eu tenho duas equações e duas incógnitas. E nós vamos representar isso graficamente aqui. Como eu vou plotar no mesmo gráfico corrente por tensão, eu vou plotar o gráfico do dispositivo, que a gente já sabe que é essa exponencial aqui, a gente já viu isso aí. Então essa é a característica do diodo. E isso aqui nada mais é do que a equação de uma reta. Então eu tenho uma reta que representa essa equação que veio lá da aplicação da lei de Kirchhoff. Então veja, vamos ver se isso é verdade. Quando eu tiver a corrente igual a zero nessa equação, quando essa corrente for zero, o que eu vou ter aqui é VD igual a VDD. Então, VDD. E ao contrário, quando a tensão for zero, quando essa tensão aqui for zero, a corrente é VDD sobre R, é isso que eu tenho lá no eixo, plotado lá no eixo vertical. Bom, como o nosso circuito ele precisa obedecer às duas equações, o ponto de funcionamento desse circuito é a interseção entre as duas curvas. Esse ponto Q, é o chamado ponto de operação. Então, esse método ele facilita, né? Perceba que a gente consegue obter aqui qual é a corrente, graficamente, qual é a corrente e qual é a tensão reinante aí no nosso diodo. Porém, esse método ele facilita a visualização, mas praticamente, na vida prática, ele, somente em circuitos com mais complexidade, ele não é muito viável. Então, a gente vai ver agora outras simplificações para facilitar a vida do projetista. O primeiro modelo simplificado que a gente vai ver é esse que está mostrando aqui. Então, ao invés de considerar a curva do diodo como aquela exponencial, que aqui está tracejada, nós vamos aproximar aquela exponencial por uma reta. Então, nós vamos fingir que aquela exponencial é uma reta. Então, no trecho onde a tensão está entre esses dois valores, onde a reta intersecta o eixo V, nós vamos dar um nome, nós vamos chamar de VDO. Então, onde de 0 até VDO, a tensão é igual a zero.
E a partir de VDO eu começo a ter a condução, o aparecimento da corrente, uma reta com essa inclinação dada por 1 sobre RD. RD é a resistência do diodo. A gente vai ver isso aí em mais detalhes em vídeos futuros. É isso que está dizendo aqui, então, que para VD menor ou igual que VDO, então essa porção aqui, a corrente é igual a zero. E quando eu tenho a tensão maior do que VDO, eu estou obedecendo essa reta, cuja equação da reta é dada por essa equação aqui. O modelo, no circuito, nós podemos substituir mentalmente o nosso diodo por isso aqui. Então, lá onde eu tenho, no meu circuito, eu tenho, na verdade, isso aqui, certo? Eu tenho um diodo lá. E eu vou substituir isso aqui por esse equivalente. Esse equivalente ele é um diodo ideal, que a gente viu lá no começo dos nossos vídeos, que isso aqui é uma chave fechada quando o diodo está conduzindo. Então a tensão aqui é zero. É um diodo ideal. Eu vou ter uma queda de tensão, conforme a corrente passa por aqui, eu vou ter uma queda de tensão que está sendo representada por uma bateria. Então a queda de tensão do diodo está representada por uma bateria com mais em cima e o menos embaixo. Então eu vou ter uma queda na hora que eu passar aqui. Eu vou do mais para o menos. E em série com isso eu tenho a resistência do corpo. Então o nosso diodo real está sendo modelado como uma chave em série com uma bateria e com uma resistência. E graficamente isso é representado aqui por esse gráfico. O segundo modelo muito utilizado é o modelo da queda de tensão constante. Então a diferença é que no nosso gráfico, corrente por tensão, eu não tenho aquela reta inclinada e muito menos a exponencial. Eu tenho apenas uma reta vertical de 0,7. Então eu estou dizendo que não interessa qual é a corrente que está passando pelo diodo, a queda de tensão vai ser 0,7. Então esse modelo aqui ele é um modelo mais simplificado em relação ao que a gente viu anterior. A equivalência dele no circuito sumiu a resistência de corpo, porque a resistência de corpo é quem faz aquela inclinação na curva. Então, foi retirada a resistência de corpo, nós temos uma chave fechada com o diodo diretamente polarizado, tem uma chave fechada em série com uma bateria que está representando essa queda de 0,7. É um modelo mais simples do que o anterior, onde eu tinha a resistência do diodo. E finalmente o modelo do diodo ideal, que é o que a gente já viu, ele vai ser uma chave fechada, então a tensão aqui é zero, quando a chave está fechada, essa tensão aqui é zero. E quando ele estiver reversamente polarizado, ele vai ser uma chave aberta. Esse aqui é um modelo utilizado, ele é o mais simples, é o que dá menos cálculos. Ele é utilizado quando a tensão é as tensões envolvidas são muito maiores do que a queda de tensão no diodo. Então esse 0,7 ou 0, qualquer coisa não faz diferença nenhuma se eu tenho tensões grandes envolvidas lá no circuito. Agora vamos ver dois exemplos de aplicação. Nesse primeiro, eu tenho uma fonte de 10 volts, 1 terra, 3 diodos em série e uma resistência R. Ele está pedindo para que a gente projete esse circuito. E ele quer uma tensão que esse V0, que está indo do terra até o primeiro diodo aqui. Então imagine que eu coloque um multímetro aqui. Ele quer ler 2,4 volts. E ele quer saber, está falando para projetar esse circuito. Projetar esse circuito, então, significa calcular qual é a resistência para que eu tenha essa configuração. Ele diz que quando os diodos com 0,7 volts, eles vão ter uma corrente passando por eles de 1 mA. E que eu vou ter um ΔV, para um ΔV de 0,1 volt, para cada década de variação de corrente. Nós já vamos entender isso aí. Bom, ele quer que aqui seja 2,4, esses diodos são iguais, então eu preciso ter 0,8 volts em cada um dos diodos. Então ele me deu um diodo de 0,7, percorrido por uma corrente de 1 mA,
e eu tenho aqui 0,8 para eu conseguir os 2,4. Porém, ele me disse que para variações de 0,1 eu tenho uma década de variação na corrente. Então, de 0,7, que foi o que ele me deu, para 0,8, eu tinha uma corrente de 1 mA. Uma década vai me dar uma corrente de 10 mA. Então, qual é a tensão que eu vou ter aqui nesse resistor? Eu tenho na saída 2,4, então aqui eu tenho nesse ponto aqui, eu tenho 2,4 volts. Então, aplicando a lei de Ohm aqui nesse resistor, eu consigo determinar o valor da resistência. Então, eu tenho 10, a tensão é 10, a diferença de potencial, 10 menos 2,4. Então, essa é a tensão no diodo. Eu estou encontrando lá 7,6 volts. V igual a RI, 7,6 é igual a R, que eu quero saber, e a corrente é 10 mA, porque eu tenho a variação de 0,1 volt em relação ao 0,7, e isso varia uma década com 1 mA que eu tinha originalmente lá. Então, eu tenho 10 mA. O valor da resistência tem que ser, então, 760 ohms. Então, eu colocando aqui um resistor de 760, quando eu colocar no multímetro, eu vou ler os 2,4 volts que ele está pedindo. Agora foi dado aqui 4 circuitinhos aí bem simplesinhos. Então, eu tenho uma tensão de 5 volts aplicada nesse primeiro e uma de menos 5 aplicada embaixo do diodo. Então, em cima eu tenho uma resistência do diodo, embaixo menos 5. Ele pede para que se calcule, ele quer saber o valor de V e o valor da corrente. Ele quer saber essa tensão e essa corrente. Então, nesse diodo eu tenho uma tensão negativa aplicada aqui, então está claro que o que eu tenho aqui é maior do que essa. Portanto, esse diodo ele está conduzindo. Eu tenho uma tensão maior antes do diodo e uma tensão menor após o diodo. Eu tenho menos 5 volts aqui. Quando eu passo pelo diodo, eu tenho uma queda de 0,7. Estou usando aquela segunda aproximação. Então, eu tenho uma queda de 0,7 quando eu passo por diodo. Significa que aqui, que está antes do diodo, eu tinha uma tensão 0,7 volts maior do que esse menos 5. Então, menos 5 mais 0,7 eu tenho menos 4,3. Então, a tensão aqui é menos 4,3 volts, é o V que ele está pedindo lá. Para determinar a corrente, esses dois estão em série, basta eu aplicar a lei de Ohm no resistor. Então, qual é a diferença de potencial que eu tenho no resistor? De 5 até menos 4,3. Então, a diferença é 5 mais 4,3. 5 menos menos 4,3 igual a R, que é 10K. 10 a terceira vezes I. Isso vai me dar uma corrente de 0,93 mA. Letra B, ele só pegou e inverteu esse diodo. Bom, no momento que ele inverteu, eu fiquei com uma tensão maior na frente do diodo do que eu tenho atrás. Portanto, esse diodo ele está reversamente polarizado. A corrente é, então, I igual a 0. Agora, veja, eu não tenho corrente circulando aqui, portanto, a tensão no resistor é 0. Então, a diferença de potencial que eu tenho aqui no resistor é 0. Em uma ponta eu tenho 5. Para que seja 0, eu preciso que aqui tenha menos 5. Se aqui tem menos 5, a diferença de potencial é 0. Então, a tensão que ele está pedindo aqui é menos 5 e a corrente é 0, porque o diodo está reversamente polarizado. Agora, ele dá um outro circuito, dessa vez o diodo está na parte de cima, aqui ele estava na parte de baixo, ele botou o diodo na parte, inverteu o diodo com o resistor. Tenho mais 5, menos 5, resistor de 10, mesma coisa, ele está pedindo tensão V aqui e a corrente que está passando pelo diodo. Da mesma maneira, a gente tem um potencial positivo aqui, um potencial negativo, tudo indica que esse diodo aqui está conduzindo, está diretamente polarizado. Ao passar pelo diodo, esses 5 volts vai sofrer uma queda de 0,7.
Então eu vou ter aqui 4,3 volts. Então, primeira resposta, V igual a 4,3. Para determinar a corrente, lei de Ohm no resistor. A tensão no resistor é RI. A diferença de potencial no resistor vai de 4,3 volts positivo a menos 5 volts. Então, é 4,3 menos 5, igual a R, 10K, vezes I, 0,93 mA. Aqui, daqui para cá, ele só inverteu esse diodo. Então, esse diodo passou a ficar reversamente polarizado. Eu tenho o positivo nessa parte do diodo, na frente do diodo, e o negativo atrás do diodo. Então, esse diodo ficou reversamente polarizado. Automaticamente, sabemos que a corrente é igual a zero. Tensão no resistor é RI. Não tem circulação de corrente no resistor, porque eles estão em série e esse aqui está reversamente polarizado. Então, se eu não tenho circulação de corrente, VR é igual a zero. Então, a diferença de potencial no diodo é igual a zero. Se eu tenho menos 5 nessa ponta do diodo, não, desculpe, do resistor. Então, se numa ponta do resistor eu tenho menos 5 volts, para que isso seja zero, eu preciso de 5 aqui, para que a diferença de potencial nos dois terminais do resistor seja zero. Então, a tensão aqui é igual a 5 volts. Certo? Espero que tenha ficado claro, então, e eu vejo você no próximo vídeo.